Então hoje vamos falar sobre a alegria. Um dos frutos do Espírito Santo, dos 9 frutos. A alegria como fruto do Espírito Santo é absolutamente diferente da alegria provocada pelo mundo. Porque esta do mundo, como fruto da imaginação humana, através de piadas, embriaguez ou coisa semelhante, tem sua duração limitada, tal qual uma nuvem passageira, e que, após a sua passagem, muitas vezes deixa um rastro de tristeza e dor, insuportável. Quando a alegria é proveniente do Espírito de Deus, é algo que brota de dentro, do íntimo, dos nossos corações, e perdura por toda a eternidade. Ninguém pode roubá-la, nem muito menos os problemas que nós vamos enfrentar. Pois como uma fonte de água que se torna ainda mais o quê? Abundante com as tempestades, assim também é a alegria oriunda de quem? De Deus, pelo seu Espírito. Vamos dar um pausa aí. Oriunda de Deus pelo seu? Deixa eu explicar algo para você. Entenda, tal qual o amor que nós falamos, que nada tem a ver com o amor do mundo, assim também é a alegria. Quando se imagina a alegria, as pessoas já imaginam momentos. E pessoas sorrindo, satisfeitas. Porque há várias satisfações desse mundo que traz alegria. A alegria de comprar um carro novo, a casa nova. A alegria do nascimento do filho, a alegria de um casamento. A alegria de conhecer um lugar, podemos assim dizer, bonito, paradisíaco, enfim, aonde a pessoa teve sempre o sonho de ir. A alegria da casa própria. A alegria de se formar. Meu Deus, tem tantas coisas nesse mundo que traz uma alegria momentânea. Digamos que a pessoa vá conhecer o lugar que ela sempre sonhou. Ela entra no avião e fica naquela expectativa. E ela vai ficar naquele lugar alguns dias, mas aquilo ali vai acabar. E ainda que ela more ali, se ela morar ali, ela vai ficar entediada. Porque chega uma hora que tudo aquilo vai o quê? Vai cansar, vai causar tédio nela. Então, toda a alegria desse mundo, por melhor que seja, toda a satisfação que o mundo pode trazer através de coisas ou de pessoas, tudo isso tem uma curta duração. Entenda, mesmo que eu tenha o Espírito Santo, eu posso passar por situações difíceis, aonde vem, porque eu sou humano, eu estou num corpo humano, então, se eu estou passando por lutas, vem a angústia, né? Vem a tristeza. Está lá escrito que Davi, quando chegou em Ziclag e viu a cidade saqueada, chorou, se angustiou, mas ele se reanimou em quem? A diferença é essa. A diferença de uma pessoa que tem o Espírito de Deus e, consequentemente, os frutos que brotam de dentro para fora, e a diferença do que não o tem é que todos nós enfrentamos lutas. A tristeza vem para mim, vem para você, a insatisfação, a revolta, enfim, tudo que é sentimento vem. Naquela pessoa que tem o Espírito de Deus, esse sentimento não permanece. Esse sentimento não domina ela. Esse sentimento não escraviza ela, não derruba ela. Pelo contrário, esse sentimento é sobreposto, ele é suprido, ele é sobreposto, ele é vencido pela ação do Espírito Santo. Até porque, imagine, o Espírito Santo está dentro de mim, mas eu sou humano. E se eu recebo um problema, ou se eu passo por uma decepção, a primeira coisa que vai vir é óbvio, que é a tristeza, é a reação daquela situação. É a reação daquela situação. É a tristeza, é a angústia, são os pensamentos ruins, e etc, etc, etc. É a reação. A carne já reage. Mas, ao mesmo tempo que a carne humana dá seu sinal, sua reação emocional, também o Espírito de Deus que está dentro de mim começa a dar reação dentro de mim.
Porque aí começa a ação de Deus aonde? Na minha mente. O próprio Deus já começa a agir. Primeiro que Deus já traz a segurança. Primeiro que Deus já me faz lembrar do seu poder. E se eu tive experiências com Deus, na hora Deus vai dizer: meu filho, se eu fui contigo nos outros, agora que eu vou ser mais ainda. E se eu tenho visto o poder de Deus diante dos meus olhos, o próprio Espírito Santo vai dizer: olha, assim como eu fiz com aquela pessoa, eu vou fazer com você. Na hora vem a palavra de Deus, que diz: tudo é possível ao que crê. E a ação do Espírito Santo dentro de mim não me deixa ser dominado por aquela situação, ser dominado por aquela tristeza, ser dominado por aquela angústia e, consequentemente, esfriar minha fé e me tirar da presença de quem? De Deus. Na hora, Deus supre. Aliás, está escrito que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades seriam supridas. Todas elas. Seja a emocional, seja a física, seja a material, seja a espiritual. O Espírito Santo me dá a alegria, que não é um sentimento, mas um ser. Sabe qual é a maior alegria nossa? Mais à frente vai falar. A maior alegria é saber que tudo na nossa vida, nós estamos fiéis, que temos o Espírito de Deus, que pagamos o preço tal qual ouvimos. A maior alegria é saber, primeiro, que tudo está no controle de Deus. A alegria, ela não é uma sensação. A alegria é um conforto trazido pelo Espírito Santo, que é essa certeza: minha vida não está no controle do homem. Nós sabemos que hoje no mundo nós dependemos muitas vezes de coisas e pessoas. E às vezes essas coisas e essas pessoas são influenciadas por quem? Pelo inferno. São pessoas que não servem a Deus. Mas ainda assim, o mal que está nelas não pode sobrepor a ação de quem? De Deus, não pode. Jamais. O mal que está nelas tem que obedecer à voz de Deus. Não é isso que acontece com os demônios? Joelho, o diabo não quer, mas fica. Fala, confessa. Ele não quer, mas confessa. Então, ainda que eu dependa de coisas ou pessoas, e essas pessoas literalmente são endemoniadas, mas o mal que está nelas tem que se submeter ao poder de Deus. Então, tudo está no controle. O diabo nelas não vai poder fazer o que quer. Ele está amarrado em nome de Jesus. E a segunda coisa que vai vir aqui à frente é a salvação. Vamos lá. Mas como é a alegria do Espírito Santo? Bem, quando se fala em alegria, a nossa mente nos leva logo a pensar nas muitas risadas e gargalhadas nascidas do facto alegres da vida. Entretanto, a alegria como fruto de Deus em nós significa um estado permanente de graça diante do Senhor, uma satisfação constante pela certeza que todas as coisas referentes a nós estão absolutamente nas mãos de quem? E por isso, não é isso? E por isso, a total amém. Está vendo? É isso que nos alegra. Eu tenho uma luta, mas eu estou no altar. Eu estou fiel. E o Espírito Santo que habita em mim me diz que porque eu fiz a minha parte, Deus vai fazer o quê? A dele. Então a pessoa, ela não fica histérica, ela não abandona a fé, porque Deus dentro dela garante a vitória para ela. Traz essa segurança, essa alegria que brota do interior dela, de dentro para fora. Vamos lá. E continuando diz assim: como exemplo, podemos citar os anjos diante do trono do Altíssimo,
que vive em constante estado de satisfação, sem que haja qualquer variação de sentimentos. É claro que as condições dos seres humanos e dos anjos são bastante diferentes, e por isso mesmo é praticamente impossível manter um padrão constante de alegria tal qual os anjos. Isso não significa que o nosso íntimo fique mais vulnerável a se alterar ou se esvaziar daquele prazer real de satisfação, uma vez que isso se revela dentro de nós, permanentemente, pela presença de quem? É aquilo que a gente acabou de falar. Que nós somos, pelo mundo que vivemos, hostil, rodeado de pessoas má, de problemas, seremos pegos de surpresa por problemas que, de repente, pode vir a tristeza, pode vir, mas nós não permanecemos assim, porque prontamente o que está dentro de nós já entra em quê? Em ação. E nos dá a arma, a condição, o equilíbrio para que a gente consiga vencer tudo. E olha, é gritante, gente, a diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem. A maneira da pessoa que tem o Espírito Santo reagir diante de um problema. Hoje eu atendi uma senhora e falou assim: pastor, quando eu fui obreiro eu não tinha o Espírito Santo. As minhas reações eram as piores possíveis. Eu entrei para a obra por gratidão, mas eu não era batizado no Espírito Santo. E eu não tinha sabedoria. O meu testemunho diante da família era péssimo. E as minhas reações diante dos problemas eram as piores possíveis. Eu era extremamente insegura, extremamente ansiosa. Hoje, pastor, minha família está no altar. Meus filhos estão na mão de Deus. Hoje, eu quero aguardar minha salvação e glorificar o nome do meu Deus. Você vê que a mente da pessoa é a mente de Deus. Você vê que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vive em função de coisas elas não vivem escrava de pessoas, a ponto dela dizer: olha, pastor, já coloquei meu marido na mão de Deus, já falei para Deus, se é de Deus que ele mude, se não é, que Deus arrume outra maneira, ou que Deus faça outra coisa. Mas eu não vou perder minha salvação por causa dele. Olha, pastor, já coloquei meu filho na mão de Deus, se ele tiver que sofrer para aprender, que sofra, mas que a alma dele seja salva. A pessoa, ela pode parecer fria, mas não é que ela é fria, é que ela já recebeu, primeiro, ela apanhou do mundo, sofreu, e hoje ela teve uma experiência com quem? Com Deus. E o Espírito Santo deu a maturidade. Hoje ela não quer voltar para ser quem ela era, aquela pessoa cega, tola, escrava do sentimento. Veja que quando o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo, ele foi para onde? Para a festa de casamento em Caná da Galileia? Ele foi para o deserto. Por quê? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela está pronta para os desertos da vida. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não morre no deserto. Ela sobrevive e ela adquire experiências e ela se torna um exemplo. E ela pode ajudar outras pessoas a superar tal qual ela superou. O deserto não mata quem tem o Espírito Santo. Pelo contrário, a pessoa com o Espírito Santo, ela pode passar pelo que for. Ela vence seus medos, tentações, fantasias, desejos. Ela vence fraquezas. Quando a pessoa é vencida por esse mundo, quando ela é vencida pelas fraquezas, quando ela é vencida pelas tentações, pelos desejos da carne, é porque nela não age o Espírito de Deus. E o que é que ela faz, pastor? Coloca o rosto no chão, se humilhe, entrega o seu eu, confesse a Deus e diga para ele: Senhor, eu não tenho ainda a tua natureza. Ó Senhor, eu não nasci de ti, minha carne me domina, me ajuda, Deus. Eu quero ter a tua mente, o espírito novo, o coração novo. Tem misericórdia de mim, pobre, miserável, pecador. Eu não quero perder minha alma, Senhor. Eu sei, está escrito que aquele que não tem o espírito de tal, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Eu sei que sem o teu Espírito, cedo ou tarde, o diabo vai me enganar. Cedo ou tarde eu vou cair. Cedo ou tarde eu vou me afastar. Então, meu Deus, eu quero essa armadura. Pois bem, para concluir, diz assim: e aí está o grande valor da nossa fé, pois mesmo sem ver Deus, cremos nele de todo o nosso coração. Além disso, a alegria daqueles que estão ligados a Deus pela fé no seu Filho Jesus Cristo é a resposta da salvação, tal como disse o Senhor Jesus, quando os discípulos voltaram alegres por terem expulsado muitos demônios. E o Senhor acrescentou: no obstante, alegrai-vos
não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado aonde? Sabe qual é a maior alegria da pessoa que tem o Espírito Santo? É a alegria da salvação. É saber que, olha, ela tem consciência que tudo passa. E a cada dia que a pessoa vai vivendo experiências com quem? Ela vai se decepcionando com o mundo e com as pessoas, aí é que ela valoriza mais ainda a Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo, quando ela se decepciona com o mundo e com as pessoas, ela não fica triste. Pelo contrário, ela entende que aquelas pessoas, infelizmente, coitadas, são vazias. E que o vazio do ser humano leva elas a buscar fazer de tudo pela satisfação ou para ser aceita. As pessoas aí fora, elas só falta colocar uma abóbora na cabeça e andar por aí com ela para chamar a atenção. Você vê que a cada dia surgem coisas novas, modas, situações que se tornam até ridículas, e as pessoas são tão vazias, e para ser aceitas, elas fazem aquilo para querer aparecer para outras. É o vazio do ser humano. A pessoa que tem o Espírito Santo, poxa, mesmo que ela se decepcione com coisas e pessoas, a alegria dela é saber, olha, meu tesouro não está nesse mundo. Meu tesouro é a vida. Por isso que ela guarda o mais importante, que é a salvação dela. E ela pensa, meu Deus, quando esse coração parar, para onde eu vou? A pessoa que é salva tem a certeza da salvação. Mas ela pensa, tudo vai ficar por aí. Tudo acaba. Então, a maior alegria dela é saber que ela é moradora do reino de quem? E ela crê naquela palavra que Jesus falou para Marta, irmã do morto, Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amém? Então, por essa salvação, a gente abre mão de tudo nesse mundo, de coisas e pessoas. E aqui diz, esta é a alegria, esta alegria é imensurável, inexplicável, porém somente aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento podem entender o que ela significa. Por isso que agora, nesse momento, você que tem essa alegria, então tu vai buscar o Espírito Santo com todas as tuas forças, vai glorificá-lo, agradecê-lo, vai se fortalecer, se renovar. E você que não tem, você vai se humilhar diante de Deus, confessar os teus pecados, entregar a tua vontade nas mãos de Deus e pedir a Ele essa alegria, essa satisfação que vem do Espírito dele. Amém?